Mestre Jesus, obrigado por essa nova oportunidade, esse novo dia em que estamos tendo a oportunidade de contato com a doutrina espírita e principalmente com o Evangelho, que nos traz direcionamentos, que nos traz a forma mais correta de enxergarmos as situações, de enxergarmos a vida, de enxergarmos o trabalho que temos que executar conosco mesmo. Nos auxilie, Jesus, os amigos espirituais, principalmente nossos anjos da guarda, sabem aquilo que mais está calando no nosso coração no momento, que nós sejamos fortalecidos nessas nossas necessidades. Que assim seja. O capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Nós vamos conversar hoje. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para quem se tinha evocado o espírito Curadars. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo de vosso coração: meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes, senão timidamente, em recompensa à vossa abnegação. Mas, uma vez que aqui estou, numa assembleia em que se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados pela expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que era preferível que se o atirasse ao fogo a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz. Oh, sim, pois são felizes aqueles que, na expiação, são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma. Podem ver mais que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses sofredores e trazer-lhes à luz, digo-me: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves que as que é te permitido entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós, que aqui estais, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos, muitas vezes, é a verdadeira luz do coração.
enquanto à vista, muitas vezes, é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e toma coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora e, sobretudo, medita no que acabo de dizer-te. Antes que eu me afaste, vós todos que aqui estáis, recebei minha bênção. Vianney Curadars, 1863. Nota: quando certa aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Se, em sua bondade, lançou um véu sobre nossos atos do passado, ajuda-nos, todavia, a reencontrá-lo, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que assim se pode traduzir: sempre ser punido por aquilo em que se pecou. Portanto, se alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele motivo de queda. Talvez ele tenha sido, por outro lado, motivo da perda de visão de outro. Algum outro ainda, talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se impôs, ou em consequência de maus tratos ou falta de cuidados, etc. E, então, sofre a pena de talião. Ele mesmo pode, em seu arrependimento, escolher essa expiação, aplicando-se às palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. O evangelho dessa noite, ele é bem frutífero no sentido de abrir os nossos olhos, né? Não é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria que ele está trazendo aqui para a gente refletir se a gente verdadeiramente enxerga aquilo que às vezes está tão evidente. Ele traz aqui para a gente pensar aí na nota explicativa, né, que a gente leu agora, amplia um pouco mais o nosso horizonte no sentido de observar as limitações que nós às vezes possuímos e fazer a gente pensar nos atos passados que provavelmente são para nós a razão, né, o motivo da gente estar vivenciando às vezes situações que são dolorosas, né? E quando ele fala para a moça, né, ele fala para ela ter confiança em Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Quando a gente olha para os sofrimentos que a gente vivencia, não importa quais eles sejam, a gente tem que compreender que tudo acontece com a permissão divina. E aí muitas vezes a gente pode interpretar isso da forma incorreta, achando que a permissão divina atua para o mal. E não é isso. A gente aqui precisa desenvolver o entendimento de que as coisas que Deus propicia para nós têm uma finalidade educativa. Então, se a gente não vive num ambiente feliz, isso até pensando na nossa intimidade, né? Se a gente, porque a felicidade está na nossa intimidade, a gente tem que olhar para as nossas ações, as ações corriqueiras, não só da vida atual, como das vidas passadas. A gente
observar que nós somos herdeiros de nós mesmos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, principalmente quando a gente está em momentos de dor extrema, né? De sofrimento extremo, seja nosso ou seja esse sofrimento fruto da convivência com outras criaturas, com outros espíritos. Então a gente muitas vezes ignora as nossas necessidades como espírito de vivenciar essas situações, né? E ele coloca aqui a questão, né, dela recuperar a visão, e essa alegria se não ia fazer com que a criatura, né, com que a moça no caso, se perdesse. E eu acho importante a gente observar quando a gente tem as nossas limitações, quando a gente está vivenciando algum processo de limitação, não importa qual seja, se isso realmente não é uma bênção divina que está nos impedindo de nos perdermos e muitas vezes até intensificar o sofrimento que a gente está vivenciando na atual existência, né? Porque às vezes a gente está vivendo situações tão complicadas, né? Mas como a gente olha muitas vezes para situações da forma equivocada, a gente deixa de lado de observar que o que a gente está vivenciando tem esse papel de fazer a nossa educação espiritual, de trazer para nós um estágio onde, após a experiência, a gente se fortalece com o conhecimento daquilo que a gente vivenciou. E se a gente olha para a nossa vida atual, para as situações que a gente vivencia, que é mais acessível no âmbito da nossa memória, né? Porque a atual existência ela é mais acessível do que existências anteriores. A gente pensar nas dificuldades, toda e qualquer dificuldade que porventura a gente tenha vivenciado, e que depois da vivência, muitas vezes a gente domina aquela situação porque ela passa a ser fruto de experiência, né? Então, às vezes a gente não olha realmente da forma correta porque a gente ainda é tão inexperiente na relação com Deus que essa relação com Deus muitas vezes ela é olhada por nós no âmbito realmente de um Deus punitivo, de um pai que não ama seus filhos, coisa que não é verdade em hipótese alguma, né? Então, ele traz muita coisa para a gente poder interiorizar e observar em nós o estado que cada um de nós se encontra, porque é uma bem-aventurança, né? Ter os olhos fechados, né, não significa que a gente é fechado a tudo que está acontecendo no nosso entorno, principalmente no corpo físico, né? Porque você, quando tem a limitação, às vezes, de um determinado sentido, os outros sentidos eles acabam tendo uma compensação. Isso falando em termos de corpo biológico. E aí a gente vê a magnitude divina, né? Quando uma criatura não consegue enxergar, mas ela consegue, através da ponta dos dedos, fazer uma leitura. Isso, para mim, é fantástico quando a gente para e pensa sobre esse aspecto, né? Porque não sei se todos já tiveram oportunidade, né? Hoje em dia até mais fácil de acessar objetos que têm o braille, né? Seja uma caixinha de remédio, seja alguma coisa
no supermercado, né? Os lugares sempre tem algo que tem lá os pontinhos saltados, que é para indicar para a gente ali que ali quem não enxerga pode fazer o uso do tato para fazer a sua leitura. E a gente olhando para esse desenvolvimento, Deus coloca para nós a possibilidade da gente desenvolver o amor ao nosso corpo físico, a esse veículo carnal. Porque às vezes nós que enxergamos não damos o devido valor para aquilo que a gente enxerga, para as belezas da criação, para tudo que a gente tem acesso. Uma criatura que às vezes passa por esse processo, né, de ter a visão, e durante a existência ela vai perdendo a visão, deve ser realmente algo muito doloroso para o espírito. Mas a gente tem que entender e aceitar que Deus sabe o que está fazendo melhor do que a gente. Então, toda limitação, tudo aquilo que se estabelece para nós, tudo aquilo que às vezes a gente não consegue compreender, é uma etapa para o desenvolvimento, né? E é uma etapa para que a gente seja realmente obediente, né? Porque obediência e resignação são características importantes para o espírito, porque vão alavancar o crescimento dele em outras esferas. Então, que a gente olhe para tudo aquilo que hoje a gente considera como limitação e veja que essas limitações são uma educação divina para que a gente muitas vezes não adentre no âmbito da falência.